Olá, maravilhosa! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. E hoje eu digo nossa, porque hoje eu estou como convidada aqui para poder falar um pouco mais sobre elegância e modéstia, juntamente com o Gringas. O Gringas é um grupo aqui dos Estados Unidos, onde nós temos mulheres assim maravilhosas, gringas cristãs. São mulheres tementes a Deus, que buscam andar nos caminhos do Senhor. E hoje eu estou aqui como convidada para poder falar sobre imagem, estilo pessoal, vestimenta, adequação, detox no guarda-roupa. Vamos ter um sorteio aqui também no final da nossa... Aliás, vou deixar aqui a Dani, né? A Dani vai definir, porque a gente ainda vai ter um desafio ao longo do nosso... Ao longo da semana. E você é a nossa convidada para poder estar aqui conosco hoje. Venha, entra, chama as tuas amigas, encaminha essa live para o máximo de mulheres possíveis, porque hoje nós vamos ter um bate-papo super bacana para poder falar sobre imagem pessoal à luz da Bíblia. A Dani já chegou aqui. Ah, já chegou. Deixa eu colocar aqui. Aceitar. Cadê? Deixa eu só aceitar aqui o pedido delas. Boa noite, maravilhosa! Casa por disse boa noite, amadas. Boa noite! Aliás, Boa aqui noite. a gente tá num fuso bem assim, né? Bem doido. Eu na É, Califórnia, 4h30. Você, 3 horas de diferença. As meninas do é. Brasil já à noite. Quem tá aqui é porque tinha que estar, né? Já que a gente sempre fala. Mas boa noite, gente, né? Eu ouvi um pouquinho já da intro, mas esse projeto, assim, tá sendo maravilhoso. E para mim, já que é um privilégio estar contigo, né? Eu acho que a gente podia ter um podcast por dia, porque a gente ia ter assunto para a vida, né? Já que eu posso nunca ter te conhecido pessoalmente, mas eu tenho certeza que a gente ia se ao longe, né? Mas que nem tu Exatamente. falaste, esse estudo ele está fazendo com que nós sejamos transformadas. É um estudo real com pessoas reais e a gente está vivendo isso junto. Então aproveitem, usufruam aí dos talentos que Deus deu para Jaque, né? A gente vai estar sorteando o livro dela que se chama A Imagem da Mulher Virtuosa, né? Ela que tem esse livro, é evangelista, né? Serve na sua igreja e serve aqui com a gente como embaixadora do Gringas ali da Califórnia. Então, se vocês tiverem perguntas, vão colocando no chat e eu vou anotar os nomezinhos, né? Às vezes eu não tenho tanta visibilidade, mas eu vou anotar ali, vou tirar uns prints para ver quem tá na live. E quando eu for fazer, a gente for fazer o sorteio, aí a gente comunica nos grupos do WhatsApp daí também e acaba comunicando no Insta, né? Do Gringas Cristãs. Então já segue lá, porque para concorrer para o livro, para a consultoria que ela vai estar dando ali, uma coloração pessoal, que eu também vou me candidatar. Obrigada. Mas a gente vai estar sorteando para quem esteve na live e também para quem está cumprindo com o desafio que a gente vai lançar. Mas tem que seguir o perfil da Gringas Cristãs no Instagram. Então, já agilizem aí quem não está seguindo para a gente dar, né, para estar participando, tá? Então, eu vou deixar a palavra com a Jaque. Obrigada por estar aqui, Jaque. Deus abençoe a tua palavra e ele traga para a gente o que a gente tem que receber dele hoje, do nosso Pai. Amém. Vamos Amém. lá. Gente, é tanta coisa, é tanto assunto, tanta coisa que nós podemos falar sobre imagem pessoal, mas não tem como falar sobre imagem pessoal e não falar sobre identidade. Não tem como, porque tem algo que eu carrego que eu sempre falo. Todas as ministrações que eu faço, tudo que eu faço, eu sempre falo que o nosso estilo, ele é a nossa identidade expressa. Muitas vezes nós vamos colocar uma determinada roupa e nós não vamos. Muitas mulheres não têm a noção do que aquilo que elas estão comunicando. Mas tudo que nós colocamos da cabeça aos pés comunica uma determinada mensagem. Tudo que você coloca, um sapato, uma blusa, uma calça, um vestido, tudo que você coloca que vai estar ali no seu corpo vai estar comunicando uma determinada mensagem. E aí, a nossa pergunta, eu quero colocar para vocês uma pergunta. Aliás, eu vou fazer várias perguntas ao longo do nosso encontro aqui, mas a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: o que a sua imagem tem comunicado? Antes da nossa live aqui ter começado, eu estava conversando e conversando aqui com a maravilhosa e aí eu falei pra ela, olha, não sei se você viu o vídeo que eu postei.
sobre o Esquadrão da Moda ali, onde colocando de uma forma assim, já que nós estamos falando com mulheres cristãs, é como se o mundo tivesse corrigindo as crentes que estão indo para a igreja. Seria Uhum. essa visão do lado de fora, né? Houve ali uma correção. E aí, durante esse vídeo, um dos pontos que a mulher que estava participando do Esquadrão da Moda pontuou é que, mas a minha imagem, ela reflete quem eu sou. A minha imagem diz muito sobre quem eu sou. A minha imagem diz muito sobre mim. É, E aí, o que eles comentaram foi o quê? Então, né, cuidado com aquilo que você fala. Porque é. você não está tendo uma dimensão daquilo que você está comunicando com a sua imagem. E essa é a realidade. Muitas vezes nós somos muito boas em olhar para o próximo e falar se algo tá bom ou ruim. Mas neste encontro de hoje, eu não quero que você pense na sua amiga que se veste de um jeito, na sua mãe, família, enfim, que se veste de determinada forma. Eu quero que você pare e reflita, assim como a palavra do Senhor nos ensina, né? Sempre examinar a nós mesmos. Eu quero que você reflita sobre você, sobre o que a sua imagem está comunicando, e eu quero que você tenha uma clareza neste dia de hoje, que você tenha clareza sobre aquilo que você está transmitindo para as pessoas através da sua imagem pessoal. Só queria fazer um comentário. Eu posso responder as perguntas. Eu tô aqui na consultoria, né? E aí? Não, mas eu, quando eu vim para os Estados Unidos, eu comecei a trabalhar na empresa que meu marido trabalhava. Ele tem muito mais cuidado com a imagem, né? Eu cresci com um botãozinho ligado com não me importo muito, porque, né, dependendo de como tu é criada, né, às vezes tem muita crítica, ou tu chega um momento que tu não, né, não adianta, por mais que tu te esforce, tu não alcança uma expectativa, tu já não se importa tanto com o que as pessoas pensam. E eu sempre fui uma pessoa que eu não me apegava às críticas, mas também era por defesa, né? Então as pessoas poderiam falar de mim, eu não me importava. E quando eu comecei no trabalho, que meu marido trabalhava na Navistar aqui nos Estados Unidos, ele me fazia esse questionamento, Jaque. O que tu quer comunicar? Ia fazer uma entrevista. Mas o que tu tá tentando falar com essa roupa? E isso me fez pensar, isso foi uma chave que virou na minha vida. Mas eu também coloquei aquela camisa social, aquele terninho, e aquilo também não era eu. Então, eu tive uma fase executiva, né? Até tenho umas roupas até hoje, que eu vou ter que fazer o detox ali das calças 00, que não me cabe mais. Mas acaba que, dependendo da situação, tu também vai ter um comunicado diferente. Dependendo do lugar e da ocasião, tu também tem um comunicado diferente, né? Por exemplo, no trabalho, né? No dia a dia com as crianças do colégio. E como a gente identifica, assim, já que a nossa essência, porque eu sempre gostei de me vestir de executiva, mas eu não me sentia muito eu mesma, sabe? Com uma calça que não me deixasse confortável, porque eu me considero uma pessoa divertida, eu brinco com as crianças, eu corro, né? Eu faço, se tiver que fazer bagunça, eu faço bagunça junto, mas naquela calça ali não dava, né? Não dá. Por exemplo, vou até falar, hoje eu me arrumei para nossa live. Mas, ó, eu tô com um macacão que para mim me dá essa versatilidade, sabe? Eu acho que é a única peça do meu armário que eu digo assim, parece comigo. Tem estampa, eu posso abaixar, levantar, pular, boto um terninho, posso, né, na igreja, porque as costas são um pouquinho abertas. Mas como é que a gente, de tudo que a gente tem que vestir no dia, como é que tu acha que a gente identifica aquilo que é quem nós somos, né, no dia a dia? Porque para mim, em casa, eu tenho dificuldade, Guria. Se eu pudesse ficar de calça de pijama, de vestidinho assim, de alcinha, eu ficava o dia todo. Vamos lá, essa pergunta ela é muito boa, porque ela entra exatamente nesse ponto que é a identidade. Nós só vamos ter um bom relacionamento com o nosso guarda-roupa a partir do momento que a gente entende quem nós somos. Quando você se Uhum. sente perdida entre quem você é, quais são os seus valores, aquilo que você preza, o que é inegociável na sua vida. Quando você não tem clareza sobre isso, literalmente você vai para tudo. E isso muitas vezes é falado somente com coisas da vida, mas a realidade é que tudo que você faz ao longo da sua vida afeta o seu guarda-roupa. Se você muda de trabalho, afeta o seu guarda-roupa. Olha só, você foi para um trabalho onde você precisava de mais formalidade. Automaticamente o seu guarda-roupa afetou. É. Vamos pensar, você
tem uma vida que é uma vida mais ativa. Vamos pensar uma pessoa que gosta de hiking, aquela pessoa que é super ativa na academia, uma vida super fitness. Eu quero chegar nesse Gente, nível, já, ainda já não fui. sei. Aí, ó, já foi. Eu tenho certeza que o seu guarda-roupa ele tinha uma visão diferente. Você tinha ali outras peças no seu guarda-roupa. O nosso guarda-roupa e o nosso estilo não é algo que fica, sabe, paralisado. É algo que vai mudando conforme as fases da nossa vida. Uma mulher que é solteira, ela se veste de uma forma totalmente diferente do que uma mulher que é mãe, que já é uma É. mulher casada, uma mulher que tem filhos, uma mulher que tem uma realidade completamente diferente. Ela vai se vestir diferente, porque os ambientes vão ser diferentes. Às vezes essa mulher que é solteira, ela vai usar mais salto alto, ela vai, sabe, tá sempre ali no salão de beleza, ela vai estar sempre com muito tempo para muita coisa. Mas quando nós É. vamos para a realidade de muitas mulheres, que é mãe, que é casada, dona de casa, esse salto alto não faz tanto sentido no guarda-roupa. Então, primeiro de tudo, para você entender o seu estilo, você tem que entender quem você é. E quando nós falamos de ser uma mulher, aqui falando abertamente, nós estamos falando com mulheres cristãs e até mesmo, né, você que está aqui no meu perfil e que às vezes você não é cristã, mas você caiu de paraquedas aqui nesta live, saiba que Deus já está te conduzindo aqui nesta live para essa transformação. Mas Amém. eu quero responder a sua pergunta contando um pouquinho da minha trajetória, de como que isso aconteceu comigo. Porque eu nasci e cresci num lar cristão, mas eu não era uma pessoa que era crente. Eu nasci e cresci num lar cristão. Eu sei que existe Deus, eu sei que existe Jesus, eu tenho que ir para a igreja porque me levam para a igreja, não porque eu tinha um encontro, que eu tive um encontro com Cristo. E aí, Amém. ao longo da minha vida, né, crescendo com princípios, crescendo com valores, tudo isso, com tudo isso muito bem estabelecido, ao longo da minha vida eu fui crescendo, e a gente sabe que numa fase ali da nossa vida, quando nós estamos ali numa adolescência para a vida adulta, muitas vezes nós somos muito influenciáveis pelo ambiente. E aí eu tive Principalmente. exatamente, muito influenciáveis. O ambiente, infelizmente, muitas vezes ele acaba ganhando a gente. E É. aí teve um momento da minha vida que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu fui muito buscar, eu fui muito buscar a presença de Deus, sem saber que eu estava buscando a presença de Deus, mas eu estava buscando muito ali em religiões que não, que são totalmente contra o cristianismo, contra Uhum. servir a Cristo, né? Então eu buscava muito no hinduísmo, buscava muito no budismo e consequentemente a minha imagem acompanhava essa busca intensa, porque eu sempre fui uma pessoa que eu entendi ao longo da minha vida que eu sempre fui muito espiritual. Só que até eu Uhum. encontrar a verdade, né? A verdade, Amém. o caminho e a vida, esse espiritual, ele sempre ia para um lado muito místico. E aí teve uma fase da minha vida que eu era uma pessoa totalmente assim, me vestia, nossa, eu era uma pessoa totalmente deprimida no sentido de aquela pessoa com uma imagem muito pesada, sempre tudo muito triste, sempre assim, carregando aquele peso. Foi uma fase minha que até as músicas que eu ouvia era muito rock, um rock pesado, umas coisas assim muito pesadas. E Tu foi aí de eu hippie pra roqueira. foi do nada. É, Não, eu porque. já, calma, você vai entender que eu fui já de Meu Deus. roqueira a ser hippie com dreadlocks no cabelo. Meu Deus, meu querido. Que Mudava, loucura. era uma loucura, entende? Então, uma identidade corrompida te leva pra uma loucura com a sua imagem pessoal e com É. tudo ao seu redor. Tá. Então, enquanto eu não encontrei a Cristo, eu não encontrei a mim. Às vezes as pessoas acham que você tem que se encontrar para depois você encontrar Cristo. Não, É. você não se encontra. Sabe por que você não se encontra? Porque a única pessoa que vai te entregar a sua verdadeira identidade é Cristo, é É. Jesus. A nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Não está Amém. no mundo, não está nos enganos, não está nem mesmo naquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Porque Nossa. lá em Jeremias 17, vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, quem poderá conhecê-lo? Somente eu, É. o Senhor, o teu Deus. Somente Deus conhece o nosso coração. E ao longo É. da nossa vida, se você está com uma identidade corrompida, se você está cercada de más influências, se você tem referências totalmente contrárias daquilo que é o seu valor, você infelizmente vai acabar sendo influenciada. E É. aí essa influência afeta o seu guarda-roupa. É muito Isso. louco, porque tudo isso depois afeta o nosso guarda-roupa. Então eu tinha uma imagem completamente assim, é, é,
destruída, né? Destruída por aquilo que era mentira, mas que eu acreditava como uma verdade. E aí tudo foi mudando, 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 até que lá vai mais um grupo, lá vai mais uma tentativa de encontrar algo que fosse preencher vazios dentro de mim. E foi É. aí que eu comecei a caminhar com pessoas que era mais paz e amor, que era mais assim, nossa, não, tá tudo bem, Deus tá em tudo, Natureza. Deus Deus está em tudo, Deus é tudo. Não, pode cultuar o que você quiser, que tá tudo bem. Sabe aquela coisa tão liberal assim que você nossa, Aham. parece uma coisa que literalmente parece inofensivo, mas te leva pra morte. É exatamente isso. E aí foi quando eu fui me envolvendo mais com o budismo, hinduísmo, e automaticamente meu guarda-roupa foi o quê? Virei a hippie. Não, Pode só falar. para comentar que tu passou por várias etapas que eu nunca tive essa experiência. Eu, claro, eu era muito eclética no estilo musical, nunca fui pro rock. Reggae, uma fase lá, mascavo, a gente curtiu porque era muito popularzinho, né? Mas eu era o contrário. Eu tinha uma família muito cristã católica e muito religiosidade, porque tinha que estar ali todo domingo, né? Tu não podia fazer nada de errado, Mas eu né? ia pra igreja. Tu era a pessoa que tinha que ser a mais velha, que tu tem que fazer, todos os outros vão te seguir. Então, eu me rebelei um pouquinho na vestimenta, porque eu não queria seguir as regras. Olha aí. Então, para mim, não foi assim, ai, achei legal. Foi Não, mais uma eu só, rebeldia. foi meio que um romper do, não, não me identifico, né? Não que eu não orasse, né? Não Uhum. buscasse, mas eu nunca pensei. Foi algo que automaticamente gerou uma rebelião dentro de mim através da vestimenta. Porque tu não identifica isso até depois que tu entende que sim, tu era rebelde, né? Tu queria ser desobediente mesmo e falar com... Hoje em dia a gente vê muito também, né? Esse negócio de não se importar. A mensagem era, não importa o que vocês pensam. E olha Exatamente. que O coisa mundo que pesada. lute para me aceitar do jeito que eu sou, Meu né? Deus. E isso, na realidade, é uma doutrina de Satanás, literalmente, né? É. E aí, a minha família é assim, a parte de mãe cristã evangélica e a parte de pai católica. Uhum. Então, ao longo da minha vida, muitas vezes eu ia para missa num momento e ia para o culto no outro. De manhã estava na Uhum. missa, de noite estava no culto. Era exatamente isso. Como diz uma vez contando um pouco da minha história pro meu pastor você deu um trabalhinho, né, pro Espírito Santo. E aí, entre os meus bastidores, buscando aonde, fazendo meditações, né, naquela coisa tudo envolvendo com o hinduísmo e com o budismo. E aí, ia pra missa e ia pro culto. Espiritualidade, né? É Era tudo de tudo. Era porque espiritualidade. Se Deus tá em tudo, né? Então você pode fazer tudo. E essa é uma grande mentira. E aí, isso foi, né, trazendo a questão da minha imagem. E olha como que música também influencia, né? Eu sei que você serve no Total. Ministério de Louvor. Porque quanto mais você vai se envolvendo com o estilo de música, você vai carregando traços daquilo que aquela música tem. Então, a Jaqueline que ouvia muito rock, agora já passou para Jaqueline que ouve mais reggae, que é totalmente diferente. Então, tudo vai encaminhando para você ir se transformando e sendo moldada pelo mundo aos poucos. Mas aí a gente tem que lembrar da palavra do Senhor. Porque Amém. lá no livro, lá acredito que é no livro de Romanos, não me recordo qual, mas Paulo vai escrever em uma das suas cartas, ele vai dizer: não se deixem ser moldados pelos padrões do mundo. Ou seja, não é ser moldada pelo padrão do mundo. Agora tá na moda isso, então eu vou usar isso. Tá na moda aquilo, eu tenho que usar aquilo porque todo mundo está usando. Não se Uhum. deixe ser moldado pelos padrões do mundo, mas seja moldada pelos padrões do céu. Exatamente. Independente daquilo que estiver na moda, antes de você se preocupar com a moda, você tem que se preocupar com o quê? Isso daqui tá alinhado com os meus valores, com os meus princípios? É. Se isso está alinhado com os meus valores e os meus princípios, é isso que eu quero para o meu guarda-roupa, é isso que eu vou vestir. Isso aqui vai potencializar quem eu sou. A nossa vestimenta, ela vem para potencializar a mensagem que a gente carrega. Porque não adianta você, vou dizer até trazer um exemplo muito assim, muito alto e muito baixo. Um exemplo Vamos. assim.
de extremos, né? Os grandes extremos. Se você também é desleixada, que acha que tudo é vaidade, ah, não, porque Deus só olha meu É, coração e não sei o quê, não vou me cuidar, não vou nem isso aquilo. Se você anda nesse extremo, aonde você acha que tudo é vaidade, que você não pode fazer nada, você perde oportunidades de carregar, de entregar a mensagem que você carrega para mais pessoas. Porque Deus, ele se preocupa com o seu coração, mas você vive num mundo aonde as pessoas, para elas se sentirem confiantes, você precisa de transmitir confiança. Como que você vai transmitir confiança, credibilidade, autoridade amor. profissional? Como que você vai crescer profissionalmente? Como que você vai se destacar se você não transmitir isso através de tudo, de você por um completo, né? E às Então, vezes isso depende muito. Também foi uma circunstância que a pessoa sofreu um trauma que ela não vê o próprio valor, não vê a própria imagem, né? Então, às vezes a gente não tem, eu não tinha o mínimo de discernimento, né? De que eu estava vestindo a minha força, que eu queria mostrar que eu era forte. Então, às vezes a gente tem que ter essa consciência para trazer o posicionamento. E essa consciência só vem através do Espírito Santo, né? Nos amém. ministrando e pode demorar anos. Então, Uhum. às vezes a gente também tem que se policiar. Tu chegou lá, tu já tem esse discernimento, cuida para não apontar o dedo para quem está começando nessa caminhada. Porque eu até hoje tem coisas que tem que ter detox, tem que ter o Espírito Santo me ministrando, tira isso, né? Não precisa mais daquilo, não te cabe mais fisicamente, espiritualmente isso. Então, isso é um trabalho do Espírito Santo, não é de uma amiga, não é de uma irmã tua, apesar de Deus te mandar um monte de irmã para ser um pouquinho mais agilizada na tua vida esse processo. Mas é uma coisa que tem que partir de ti e do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa vai dizer, tá maravilhosa, e tu não tá te sentindo assim. Por quê? Porque não é os teus, não são os teus olhos, são os olhos dela. Exatamente. Então, cada um tem um estilo, cada um. É como eu fazia quando era criança. Eu tinha uma prima que era mais roqueira. E eu era surfista, né? E eu dava pra ela de presente de secreto, amava ela. Eu dava biquíni de surf, roupa de surf, que eu achava lindo. E era com amor. Mas não era do jeito que ela gostaria, né? Mas graças Uhum. a Deus, acho que ela sempre gostou dos presentes. Mas isso é importante a gente entender, que às vezes a gente vai esperar que o outro fale. Né? O meu marido sempre foi uma pessoa que falou, e eu sempre me importei muito. Então, se ele achava ótimo, estava bem. Mas se ele não achava, então isso vai mudando. E tu tem que saber te posicionar também em relação a essas pessoas e dizer, olha, eu sei que tu não gostou desse batom laranja que eu adoro, mas eu vou usar quando eu não estiver contigo, né? Eu me acho maravilhosa de batom laranja. Então, combina com a minha pele e tal. Mas tem que saber usar aquilo para ti mesma, não para os outros. Porque se tu ainda está esperando que o outro te aprove, tu ainda está precisando pertencer. E não é a tua Exatamente. identidade. É o que o outro está dizendo que tu tem que ser. Exatamente. Porque quando a gente encontra, quando a gente vai de encontro a Cristo e a gente vai de encontro à nossa verdadeira identidade, e a gente de Uhum. fato se encontra em Cristo, a gente não espera mais ser aprovado por outras pessoas. A gente Uhum. quer o quê? Eu quero me vestir bem para estar adequada aos ambientes, porque eu sei que eu carrego Uhum. uma mensagem. Eu sei que eu sou uma mulher que representa o reino de Deus. Então eu não quero causar escândalo e nem ser uma pedra de tropeço para nenhum irmão Ainda e nenhuma bem irmã. que sou cristã. Então, se esse é a minha preocupação, é o cuidado que eu preciso ter. Perfeito. Eu preciso de ter isso a todo momento da minha vida. Não é somente quando eu vou para a igreja, não é somente quando eu tô em um congresso ou algo que é referente à igreja. É a todo momento da nossa vida. E eu não só que eu não tinha essa maturidade, eu não tinha esse conhecimento. Por quê? Porque eu não tinha intimidade com Deus. Como É. que você vai desenvolver uma maturidade espiritual? Como que você vai desenvolver um crescimento de compreender essas coisas se você não tem intimidade com Deus? Não tem como. Não É. tem como, porque é somente a intimidade que faz com que a gente seja constrangido pelo Espírito Santo. Então, ao longo nesse tempo da minha vida, eu não tinha essa intimidade, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não entendia de nada, eu somente era aquela pessoa que ia para a igreja porque minha mãe ia para a igreja. Então, ela me levava. Eu E ia para tava os na outros busca, lugares né? porque Tava na busca da tua própria identidade, da tua isso, porque própria assim, eu vida, né? achava que tá tudo bem, vou pra igreja e faço isso, faço aquilo e tá tudo bem, tudo junto e misturado, Aham. coloca tudo ali, Deus tá em tudo. E Amém. esse era o meu pensamento. Até que é,
passei dessa fase, né? Essa fase da Jaqueline mais hippie, por quê? Porque comecei a me encontrar e a ter um ciclo de amizade de mulheres que eram mais vaidosas. Então, o ciclo de amizade Ai, mudou amiga arrumada é tudo na mesma pessoa. tudo na Eu mesma. tive uma que ela foi Miss e as minhas irmãs viram, Daniela, que bom que tu achou essa amiga. Tu tá até mais bonita, tu tá te cuidando. Gente, é uma coisa que vira mesmo. E a Bíblia nos fala, né? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes, Os mas bons o costumes. oposto também vale. As boas conversações, as boas práticas também vão te alinhar no que Deus também, né, quer que tu melhore. Exatamente. E aí eu comecei a caminhar mais com mulheres assim. Só que não eram mulheres cristãs, mas eram mulheres que se cuidavam. Só que aí eu entrei numa fase que era o quê? Saí da Jaque roqueira, saí da Jaque hippie e fui pra Jaque piriguete. Por quê? Já estava numa fase que eu estava buscando um relacionamento. Na realidade, não era nem buscando, mas era uma fase natural da vida, né? E aí, sentindo, né, uma falta ali pra. Não, agora tem que pensar, né? Tem que ter um relacionamento e não sei o quê, não. E aí achava que para conquistar um homem, eu deveria o quê? Quanto mais você mostra, mais eu iria atrair, né? Usar o que tu Eu ia ser tens, mais né? atraente. Usar as ferramentas que tu tem ali na tua mão. Exatamente. E esse é um dos maiores enganos, um dos nossos maiores erros, porque hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu sou casada há 13 anos. Eu também. E Que 13 anos legal. também? Sou casada há 13 anos. Deus teve misericórdia, piedade de mim, que me deu Amém. assim um marido maravilhoso, mesmo sem ter sabedoria, né? Naquela fase da minha vida, Deus tem um propósito para tudo e já nos conecta, né? Conectou ali de uma Aham. forma perfeita. E aí, então, assim, eu achava que para poder não somente chamar atenção para relacionamento, mas para ser aceite em grupos, quanto mais eu fosse atraente, quanto mais eu fosse sensual, quanto mais eu fosse, sabe, assim, as Aham. pessoas iriam querer estar perto de mim. E isso é algo que eu sempre falo: todo excesso simboliza uma falta de atenção, sentimento de É. carência, tudo isso acabava sendo refletido na minha roupa. Eu não sei, às vezes, o que que você que está do outro lado aí, Uhum. das meninas que estão vendo essa live, eu não sei o que você está passando, mas muitos dos sentimentos que você tem, principalmente um sentimento de carência, ele nos conduz até mesmo a um pecado de vulgaridade, de excesso de sensualidade. Isso é algo que Deus, ele condena. Deus, ele não nos criou para podermos, sabe, nos colocarmos como objetos através do nosso corpo. Uhum. Então, a carência em uma mulher, infelizmente, acaba nos colocando nessa posição de querer Uhum. mostrar, porque se você mostrar, você vai chamar atenção e você vai ser aceita. E a sociedade também nos coloca nessa posição, principalmente hoje em dia, de conquistadoras. Quando o papel de conquistador, que, né, tivemos um problema lá no Éden, lá no Gênesis 3, foi que o homem teria que suar e conquistar, né, a provisão. A mulher teria umas dores ali e teria um problema de relacionamento, né? Ia ser, ia querer dominar e seria dominada. Então, temos esse problema. Mas quando a gente se coloca numa posição de conquistadora, o homem ele tem que fazer isso. Para ele se tornar homem, né? Eu estava vendo um podcast do Lucas Kudler, e ele falando que o homem precisa de duas coisas, que é conquistar força física e conquistar disciplina. Um homem que tem essas duas coisas vai chegar a ser um homem respeitado. A mulher não. Nós já nascemos com a dignidade. Então a gente tem que manter a nossa dignidade. Nós já nascemos mulher. Então, manter é não precisa usar suas ferramentas, e não tô falando para apontar o dedo. Aqui, ó, é para mim mesma. Chegar no trabalho e conseguir negociar com fornecedores. Tu usa o quê? O teu carisma, tu usa ali, né, a tua vestimenta para dar credibilidade também. Mas isso são ferramentas de conquista. Então, quando a gente parte no que a gente tem que conquistar, a gente já começa a perder um pouco daquela dignidade. E pela minha experiência, eu sei que no decorrer da minha vida, eu não sabia nem o que era dignidade, qual era o meu valor. Então, essa caminhada de Deus, primeiro ele vai fazer o quê? Ele não vai mandar tu trocar tudo o teu vestimento, ele vai dizer assim, ó, esse é o valor que tu tens, que é o meu sangue que foi pago na cruz pela tua vida. Então, tu já é digna, tu já é eleita, tu já é amada, tu já foi escolhida. Tu não precisa correr atrás, porque as coisas vão ser dadas se a gente focar no reino, né? As demais coisas serão acrescentadas. Então, isso é uma coisa que mudou muito para mim, foi identificar o meu valor. Agora eu tô começando a identificar quais vestimentas tem que trocar. Mas, enquanto isso, tu tá
baseia no teu valor, no que te fala, na tua performance no trabalho, né? Aquilo ali vai te alimentando no teu look. Gente, quantas fotos eu já não tirei fazendo look no espelho? E lá Então, em é Provérbios, né? difícil. Provérbios lá em Provérbios 31, que é o provérbio da mulher virtuosa, vai falar que a força e a dignidade é o vestido da mulher, né? São Ai, os é nossos verdade. vestidos. É. Então, confirma, né, tudo isso. E aí eu era essa mulher extremamente sensual. Porque era, mais uma vez, identidade corrompida. Gente, se você quer se vestir com modéstia, se vestir com uma imagem que é uma imagem que está alinhada aos seus valores e aos princípios que você carrega, você tem somente que, sabe, ser fiel à sua identidade, a quem você é, mas a quem você é em Cristo Jesus. E não a quem você é, assim, dentro daquilo que você acha, né, que é o certo ou que é o errado. Porque, mais uma vez, o nosso coração, ele está sempre nos enganando. Ah, vou confiar no meu coração. Siga o seu coração. Eu tenho medo de seguir meu coração. Eu falo, Deus me calma, livre. Senhor. Não. Deus, ele vai, quando a gente alinha o nosso coração a Deus, né? O nosso coração vai nos guiando para o caminho certo. Mas, ainda assim, a gente tem que estar sempre ali, Senhor, né? Me confirma para saber se é isso, é exatamente o caminho que eu devo seguir. É. E aí eu fui, assim, tive essa fase, e até uma fase da minha, adulta mesmo, de mulher adulta, já madura, mas que ainda assim, muito perdida. Conheci meu marido e ainda assim continuava nessa fase perdida. Por quê? Porque ele também estava perdido. Quando a gente se encontrou, ele também estava perdido. E aí, depois que nós, de fato, assim, não, agora. Meu marido, ele aceitou Jesus, e aí depois eu fui voltar a poder, sabe, voltar. Na verdade, eu falo assim, eu falo que na realidade é como se. Ai, meu marido aqui, ó, eu. Ali. Na Glória a realidade, é Deus. como se eu realmente tivesse me convertido nesse momento, aos 24 anos. Por quê? Porque até então, antes, era aquilo: vou pra igreja, sei, disse aquilo, meu tio pastor, minha tia, né, esposa de pastor, e crescendo na igreja. E olha que eu cresci numa igreja quadrangular, a Assembleia de Deus. A Olha aí. Assembleia de Deus. Hoje, até hoje, né? Assembleiana eu sou. Glória. E aí, só que eu não tinha tido encontro com Cristo. Aí depois eu tive esse encontro. Quando eu tive o encontro com Cristo, aí eu comecei a ser constrangida pelo Espírito Santo através das minhas vestimentas. E isso, muito engraçado, porque recentemente eu vi um vídeo de um teólogo, ele meio que rindo. Ai, mas agora o Espírito Santo fica pedindo pra você mudar de roupa. Ai, não sei o que, né? Sabe, assim, rindo um pouco de vídeos que algumas influenciadoras fazem, contando a experiência de quando elas pararam de usar algo. E aquilo dali me trouxe, assim, um sentimento de, ô Senhor, quase que aquilo que, né, Jesus falou: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que ele faz, o que Não ele tá sabe. falando, né? Não sabe, porque realmente isso acontece. O Espírito Santo, ele vai nos constrangendo. Aí e ele trouxe até um exemplo: mas tem pessoas passando fome na África e o Espírito Santo quer que você você deixe de usar tal coisa. A realidade é que uma realidade não anula a outra. Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele está cuidando de tudo e cuidando de todos. E cada pessoa está passando por uma história de vida. Cada Exato. pessoa está passando por uma fase. E o Espírito Santo te constranger a deixar de usar algo não diminui a dor daquele que está, por exemplo, passando fome. Mas é Exato. somente porque e não diminui também a responsabilidade nossa de quê? Ajudar o próximo, que nós temos que fazer isso, ajudar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos, ajudar a órfã, o necessitado, a viúva, todas aquelas pessoas que precisam. Essa é a nossa missão como igreja. Mas não anula o fato de que o Espírito Santo vai sim nos constranger para a gente deixar de utilizar aquilo que não agrada a Deus. Porque é nessas pequenas e grandes renúncias da vida que a gente vai crescendo espiritualmente. É naquilo dali assim, ó, quanto mais eu vou renunciando, mais a gente vai se enchendo de Deus. Porque não adianta a gente querer ser cheia de Deus e continuar pecando. Porque Deus, ele não vai habitar aonde tá ali, ó, assim, ó, o pecado escancarado. O E às vezes a Espírito gente não Santo, sabe, né? ele não vai, exatamente, não vai se agradar, que, nossa, tá cheio do Espírito Santo, mas tá andando igual piriguete. Tá cheio do Espírito Santo, mas tá mais preocupada com como que eu vou
como que eu vou pro culto para poder chamar a atenção do que de fato para ir buscar a Deus. Então, tudo isso, isso foi fazendo assim, meu Deus, foi fazendo um boom na minha cabeça. Eu falo que é literalmente Deus começou a tirar as escamas dos meus olhos nessa Amém. fase da vida. E aí eu colocava uma roupa, aquela roupa que eu era assim super confortável, que eu me sentia mais, né? Sempre gostei. Hoje eu tô um pouco mais fatness, né? Eu tô na parte assim que não, que não é tão fitness. Mas eu tive a minha fase super, ultra, mega fitness, que era academia o tempo todo, né? Era Segunda assim, ó. comigo. Queria quanto mais coxa, quanto mais bumbum, quanto mais cinturinha fina. Era desse jeito. Eu era essa pessoa. Eu era assim, eu vivia isso. Então, quanto mais justa o corpo, quanto a roupa mais coladinha, quanto o short mais curto, quanto mais mostrasse as minhas curvas, mais eu me sentia bonita. Se eu colocasse uma Exato. roupa larga, era como se essa roupa larga me deixasse feia. Por E quê? por Porque eu mais que achava que a mude minha essa beleza tava. visão, já, porque às vezes eu pego fotos do passado e eu me peguei pensando, eu me admiro magra daquele jeito. Eu me achava, eu ainda acho bonito. Então tem que ter uma mudança, uma renovação da mente. Por que que eu acho aquela vestimenta bonita? O que que tem o que que tem que virar na nossa mente, sabe? Porque para mim, ah, a gente se torna aquilo que a gente contempla. Olha, aqui, ó, é casa porque disse perfeito aqui, ó. A São as Nath, nossas motivações. O que desejamos de verdade com aquilo, até nas roupas. Exatamente. A minha motivação era errada. Era uma é, motivação para mostrar, para parecer isso. Não era uma motivação de estou aqui para poder me vestir bem, para estar adequada e ao mesmo tempo sim estar bonita, porque não tem nada de errado em você se sentir bonita. Mas é, era aquela motivação que não era uma motivação alinhada com os padrões do céu. Era uma sim, motivação alinhada com os padrões do mundo, com aquilo que é, agradava ao mundo, aquilo que fosse uhum. fazer com que eu fosse aceita pelas pessoas pelo mundo. E E é não de muito relacionado ao fato. que tu vê, né? O que que tu assiste, o que que tu acompanha, quem tu acha bonito, quem tu segue no Instagram. Às vezes tu tá te nutrindo, tu tá contemplando aquilo e tu vai acabar se tornando, porque aquilo ali vai gerar os valores que lá no teu interior são gerados, né? Eu ainda curto Exatamente. academia, ainda curto, né? Na época Não, do e tem que treinar, tem que ter. Se fisiculturismo, você essas gosta de coisas, ter um corpo bonito, tenha um corpo bonito. Ele não precisa, a gente é não mostrar. precisa deixar de se cuidar. É até bom entrar nisso, porque assim, às vezes a pessoa acha assim, não, agora eu tenho que, vou ficar só. Não, não tem problema, gente. Uma pessoa, uma mulher, ela pode ter um corpo definido, ela pode ter ali um corpo maravilhoso. A intenção é o quê? Você não precisa expor o seu corpo para todo mundo. Você não precisa de mostrar aquilo que não é para ser mostrado. Aquilo que é para ser mostrado para o seu marido, você vai mostrar para o seu marido. E você não vai sair mostrando para Amém. todo mundo como se assim, agora eu vou ser mais aprovada porque eu quero elogios. Sabe aquela pessoa que vive à base de elogios? Isso me Sim. recordou até de um vídeo que foi a Fernanda Brum, a pastora Fernanda Brum, que ela foi num podcast, e a mulher falou assim: Ah, você não posta foto de biquíni? Ela falou assim: Não. Aqui, pastora Fernanda Brum, ela disse: eu mostro aquilo que eu preciso de mostrar. Eu mostro pro meu marido. Eu não vou ficar postando, expondo o meu corpo. Eu era essa pessoa, eu expunha, eu postava fotos de Eu não biquíni. postava, não É, achando é, que estava, né, fazendo algo de ruim, mas quando a gente entende que tem, as pessoas têm o velho eu, por exemplo, tem pessoas que têm pecado de prostituição, tem pessoas que têm a lascívia, isso é do ser humano, né? E tem pessoas que estão dentro da igreja que tem isso, tem pessoas que estão na academia que tem isso, tem pessoas que estão na escola do teu filho e tem isso, e tu tá ali expondo e alimentando os vícios, né, e as quedas dessa pessoa. Então, quando tu pensa, porque a Bíblia vai nos dizer pra gente considerar o outro, né? Pra gente pensar no outro, pra gente amar o próximo. Então, se tu vai amar o outro, tu não vai ofender, tu não vai ser pedra de tropeço pra alguém. Tu quer que Deus possa agir na vida dele, mas se a pessoa só te olha com aqueles olhos, ele não tá vendo Jesus. não tá Ele tá vendo vendo Jesus. a própria carne, Exatamente, né? A própria carne. exatamente. Porque é sempre bom a gente falar isso, que não tem o problema da pessoa cuidar do corpo, porque senão a pessoa acha o quê, né? Crente já come muito, aí já acha que não, tá tudo bem comer. Aí a Assim, gente já já. entra, aí se joga, que aí a gente já entra no outro pecado, que muitas pessoas esquecem que a gula é um pecado, né? E é um É pecado muito também, grande. vamos se equilibrar. É, Deus deu um espírito de equilíbrio, né? De moderação. Não deu de timidez, deu de ousadia, mas de moderação. Não dá para também sair usada, né? Claro, tu tem personalidade, tu é uma pessoa usada na palavra. Tipo, eu te considero uma pessoa que tu tem uma imagem ousada, uma imagem que tu sabe quem tu é. Tu fica linda com muitas cores, sabe? Tu te identifica,
Tu mostra que tu sabe quem tu é. Então, às vezes, não precisa mostrar nada, né? Tu tem o teu estilo e, olha, Porque é aí muito entra bom. também no ponto que é o quê? Principalmente, aqui a gente vai ver mulheres que têm diversas denominações. Principalmente mulheres que têm muito. Igrejas que têm muito uso e costumes, né? Eu cresci numa igreja de uso e costumes, que era o quê? A saia, não pode. Cabelo, Cabelo tem que ser cabelo longo, não pode isso, roupa, não pode não pode aquilo, né? usar. Eu cresci nessa igreja. Mas nós precisamos de entender que uso e costumes não é doutrina bíblica. É uma É, doutrina da igreja. Não é, de fato, uma doutrina bíblica. É uma uns doutrina da fazem igreja. casos do dia, outros da vestimenta, mas o fazem para o Senhor. Não dá nem para apontar o dedo e dizer que as irmãs estão erradas, as irmãzinhas, né? Porque fazem para o Senhor e Deus Podem vai trouxe. honrar. Exatamente. Eu acho assim. Hoje nós estamos numa fase, em um momento da igreja que nós temos, temos muitas denominações de igreja. Uhum. Desde que o princípio básico. Tá tudo bem, Alice? Caiu, colocou meu salto alto. Eu tô aqui, tô assim, tô fazendo live, ela tá com a minha camisa, ela está com a minha roupa, ela está com o meu salto alto e eu tô só Bom que assim, tu ó, tiveste bem, é isso aí. tá aqui. Mas o que que acontece? O princípio básico da salvação, ele não pode ser diferente, não pode ser negociado. Então, Exato. hoje nós estamos numa fase em que nós temos, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja mais tradicional, né? Uhum. Principalmente no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nem tanto, né? A gente vê que É, as pessoas, né, se vestem ali normalmente no sentido de calça, né, tranquilamente. No Brasil, não. No Brasil, muitas assembleias e a maioria delas mantém esse hábito de homem de a mulher terno. somente usar saia, né? A mulher saia ou vestido, né? No caso aqui, saia ou vestido. Mas nós estamos Uhum. no momento em que nós temos, por exemplo, outras igrejas que são igrejas renovadas, que acreditam em coisas muito semelhantes, mas que não têm uso e costumes. Então, muitas Sim. pessoas têm a oportunidade de. Se você não quer seguir os usos e costumes, então você tem uma outra igreja que você pode ir, que Eu você tô não na igreja precisa. Parede Preta. Não, às vezes eu vou pro púlpito cantar com estampas, mas no culto mais avivado, né? No domingo a gente mantém a paletinha. Mas eu amo poder ir no culto da fé, que é o culto que semana passada eu fui de tênis, de camiseta, sabe? E à vontade para estar ali mesmo adorando. Às vezes tu senta ali e ora junto, o pastor prega, tu vai louvando junto. Então, tem também até Hoje cultos nós que tu temos vai. hoje nós temos, né, essa diferença. Desde É, que, gente, pelo amor de Deus, vamos para uma igreja bíblica. Sendo uma igreja bíblica, amém, tá tudo bem. Não tem problema se você tá numa igreja de uso e costumes amém. e você quer seguir o uso e costumes. Isso também não é errado. Exato. Só que a gente precisa de entender que o uso e costumes não é uma doutrina bíblica, né? Deus não não, agora só pode usar isso, você só vai poder usar saia. Até porque naquela época, na época de Jesus e até mesmo antes, quando vamos falar do Antigo Testamento, os homens usavam bata, né? Não tinha, Exato. não tinha calça, não tinha terno, não tinha gravata, não tinha nada disso. É, Exato. então, isso é algo que foi com o tempo a evolução que É. acontece normalmente. É a evolução do ser E é humano. tradicionalismo também, né? Tem a parte toda Isso, cultural da igreja, exatamente. por O ser que a uma das gente mais antigas e tal, também tem isso. Isso. Então a gente não pode ir para esses dois extremos, que é o quê? Ah, então eu não vou me cuidar, vou andar desleixada. A gente não pode, até porque nós servimos um Deus que é um Deus de detalhes. É um É. Deus que criou. Olha só, gente, se Deus não se preocupasse com a beleza, para que ele ia criar a natureza com essa paisagem tão linda? Tem gente que fala que beleza é relativa, beleza não é relativa. Beleza é Uhum. algo estabelecido por Deus. Que Beleza lindo. tem ordem. Beleza é algo organizado, tem ordem, tem harmonia, Amém. sabe, tem tudo assim de uma forma muito harmônica visualmente. A beleza, ela é definida por Deus. Porque nós não, Aham. independente do estilo que você esteja, se todo mundo com os estilos mais diferentes, mais loucos da face da terra, for se encontrar numa praia, todos irão admirar aquilo que é belo. Não tem como a pessoa chegar numa praia, num pôr do sol e falar assim, que coisa horrorosa. É. Ninguém vai falar. A São gente já tem a pessoas paletinha, né? É tem a lindo. paletinha perfeita. Então, a Hum. beleza já foi estabelecida por Deus. E a beleza, ela é harmônica. A beleza, ela tem esse conjunto
conjunto, né, de harmonia, e não é nada relativo. E nós servimos a um Deus que ele é um Deus de detalhes. Em diversos momentos da Bíblia, nós vemos Deus escolhendo a cor da roupa, nós vemos Deus escolhendo o É, tecido, nós vemos Deus escolhendo como que ele quer que seja isso ou aquilo. Lá quem quiser anotar, Êxodo 28. Se eu não me engano, Êxodo 28, Deus vai ter ali um capítulo somente dedicado sobre Deus falando como que ele queria que fossem as vestes sacerdotais. amém. Deus escolhe quais são as pedras, ele escolhe a quantidade de pedras, ele vai escolher a cor do tecido, ele vai escolher qual que é o tecido, ele vai separar homens com sabedoria para produzir a roupa. Posso fazer um comentário? A primeira vez que a gente vai ver no Antigo Testamento que um homem foi tomado do Espírito Santo Foi ele. foi o cara que fez a veste sacerdotal, Bezalel, né? Podem Uhum, buscar. exatamente. O cara era Foi a artista. primeira, foi a primeira vez que Deus ele vai lá e enche um homem com espírito de sabedoria. E coisa mais linda. Meu Deus. Primeira vez. Criatividade, né, Guria? É Olha só. lindo. Porque Deus deu ali o talento para ele, né, criar as peças e tal. Deus escolheu as cores. Mas tu vê, as cores já estão na natureza, né? Tem, às vezes, pássaros super coloridos, as flores embaixo do mar. O que é aquela luminescência? Meu Deus, gente. Uhum. Se Deus não quer que a gente esteja, sabe, vestida para a glória e honra dele, Não, e deixa eu te falar. me fala. Qual o primeiro sacrifício da Bíblia? Foi pra quê? Foi pra vestir o homem e a mulher. O primeiro falei disso na live do Jardim do Éden. O primeiro sacrifício da Bíblia foi para vestir o homem e a mulher. Então, se roupa não fosse algo tão importante, se Amém. vestimenta fosse algo tão desnecessário para Deus, Deus não É, ia sacrificar a vida de um animal para poder que coisa cobrir a linda. nudez de um homem e de uma mulher. Até porque Que eles já coisa linda. tinham coberto com folhas. Então, assim, mostrando não estava mostrando Tentaram, nada. Mas Deus falou: tentaram. "Peraí, isso aqui não tá bom. Pera aí, que Não, isso aqui não tá bom. exato. Não está comunicando corretamente o que eu Não fiz tá, com você você. não está comunicando o que você precisa de comunicar e o seu É, corpo, né, não pode estar desse jeito. E Deus é. vai lá e faz o sacrifício de um animal para poder vestir Uhum. ali o homem e a mulher. Então, Tu vai trazer esse adequação ali da. Ou tu já tá no. Queria trazer vamos, outro tema, vamos, né? Pra vamos, gente não ficar isso, muito. isso. Assim, eu acho que a gente tá unindo tudo ao mesmo tempo. Os pessoas Eu não juntam vou, isso. eu não vou estabelecer tópicos, porque eu acho que já dá Ah, para compreender assim tudo um pouco, né? não, Mas beleza. só para terminar essa questão ali da identidade, é o quê? E principalmente trazendo aqui um pouco dessa minha situação, porque eu creio que pode conectar com histórias, momentos que pessoas estejam Uhum. passando. Somente quando eu tive esse encontro com Cristo que eu fui começar a questionar as minhas vestes, porque o Espírito Santo começou a me incomodar. E ali ele começou a mudar as coisas. Aquilo que eu antes colocava e que eu me sentia bem, que era curto, justo e apertado, isso daí já começou a me incomodar muito. Eu falei, não, isso aqui não está me incomodando, isso aqui não está bem, isso aqui não está certo. Eu não conseguia compreender, mas eu Uhum. estava disponível, eu estava com o coração aberto para Deus transformar o que precisava ser transformado. E Deus começou, juntamente com essa minha transformação de caráter, Deus foi transformando o meu guarda-roupa. E ele continua transformando e vai transformar quantas vezes for necessário. Amém. Então, isso vai acontecendo. E no início pode ser que você não compreenda, principalmente mulheres que estão recém-convertidas, caminhando com Cristo agora, pode achar que, não, mas isso aqui não precisa. Mulher, dê tempo ao tempo, porque na hora certa, no tempo certo, Deus vai começar a mudar o seu guarda-roupa. Você E vai pode ter ser a certeza rápido. disso. Se tiver algo que não está coerente, Deus vai começar a mudar. Eu falo sempre assim, gente, as roupas, ela não vai trazer salvação para nossa vida. Mas nós somos mulheres que representamos o reino de Deus. Nós somos mulheres que estamos carregando um nome. Nós somos a imagem e Amém. semelhança do nosso Criador. Então, automaticamente, aquilo que a gente coloca importa sim, né? Então, sobre a adequação. Lá em Êxodo 28, é 28 mesmo. Deus vai falar, Uhum. né? Diga também aos homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes.
Pegarão Uhum. ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E aí nós temos depois isso aqui, gente, toda a explicação de como que Deus queria a estola sacerdotal, como que Deus queria o peitoral, como que ele queria as outras vestes sacerdotais. E tudo isso Deus explica detalhadamente, assim como que como ele pediu para construir a Arca da Aliança, assim como ele pediu para construir a Arca de Noé. Deus trazendo cada detalhe, Deus ele faz isso com as vestimentas. E Uhum. nas vestimentas dos sacerdotes, olha só sobre comunicação intencional. Deus, ele é assim, ó, totalmente intencional em tudo. Na roupa sacerdotal, tinha 12 pedras. Cada uma dessas pedras simbolizava uma das tribos de Israel. Ou seja, é Uhum. uma comunicação intencional. Deus não colocou aquilo dali por acaso. Por que a gente se veste, às vezes, de qualquer jeito? Não pode ser assim, porque nós É. comunicamos uma determinada mensagem. Se queremos comunicar a mensagem certa, temos que colocar as peças certas para comunicar a mensagem certa, para fazer com que a nossa mensagem seja alcançada corretamente. Porque hoje, às vezes, muitas mulheres acham que estão comunicando X e está comunicando Y. Acham que Uhum. estão vestindo de forma modesta e elegante, mas estão vestindo de uma forma completamente diferente. E quando a gente vai falar sobre modéstia, a gente não está falando de uma mulher que se veste de forma sem graça, de uma mulher que tá, ai meu Deus, olha, super desarrumada. Modéstia, conforto, não significa desleixo. E nós não podemos usar essa palavra modéstia, ai, porque eu sou humilde e estou me vestindo de forma modesta, como uma desculpa ou uma muleta para falar, para justificar o seu desleixo. Sendo que não tem nada a ver. Você Combate. pode ser É. modesta e elegante, você pode ser modesta e criativa, você pode ser modesta e ter uma imagem mais romântica, você pode ser modesta e ter uma imagem mais tradicional, você pode ser modesta e ter uma imagem um pouco mais urbana, você pode ser modesta e ser mais casual. E está tudo bem. Porque modéstia não está relacionado com um estilo, mas está relacionado com valores. Valores inegociáveis para uma mulher cristã. Então, nós precisamos de entender que a gente tem que estar adequada para todas as ocasiões. Se você vai para a igreja, você tem que tomar cuidado com a roupa que você vai para a igreja. Se você É. vai para o seu trabalho, também tomar cuidado com a roupa que você vai para o seu trabalho. Se você quer conquistar mais clientes, comunicar mais credibilidade, autoridade, né? Seja você como uma empreendedora, empresária, ou se você tem um patrão, né? Uma patroa, seja qual for a sua profissão, a sua imagem é o seu cartão de visitas. Se você quer comunicar confiança, credibilidade para os seus clientes, você tem que estar bem vestida, porque é através de uma imagem bem vestida, né, de você estar bem vestida, estar alinhada, que você vai trazer essa segurança para as pessoas. Se eu Uhum. tivesse totalmente desarrumada, imagina se você chegasse no perfil de uma consultora de imagem que se veste desleixada, você vai contratar? Não vai. Uma advogada que se veste de qualquer jeito, você também não vai contratar. Por quê? Ou Porque não você vai não. pagar o valor que realmente ela valeria, né? Pode ser super Exatamente. competente. O valor Exatamente. que ela vai cobrar vai poder ceder muito. Não vai, não vai, não vai. Por quê? Porque as pessoas, elas conectam isso. Isso é do ser humano. E se nós É. sabemos que nós temos o quê? Uma ferramenta que está aqui na palma da nossa mão, a nosso favor, para um crescimento profissional, para demonstrar quem nós somos. Tem mulheres que são extremamente criativas, mulheres que são assim, que você conversa com ela e você fala assim, meu Deus, o quanto que você sabe, é expansiva, é isso e aquilo, mas tem uma imagem que parece que é assim, super fechada, uma imagem que parece que é séria demais, uma imagem que parece que é uma mulher brava. E aí É. você conversa e você fala, nossa, você não parece ser quem você é. Por quê? Porque ela não consegue É. trazer o que ela é de dentro pra fora. E Isso. aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas parece que as pessoas não conseguem me enxergar do jeito que eu sou. Não Uhum. consegue, porque o ser humano, ele é Sabe? muito visual, né? Ele é muito visual. Então, nós Quais são precisamos os estilos assim que tu usa na tua metodologia? Tem alguma? Porque hoje. tem vários, né? Isso. Hoje, na metodologia, eu sou consultora de imagem e estilo e eu sou a criadora do Profissão Consultora de Sucesso, que hoje nós somos uma formação, nós temos uma formação que forma profissionais nessa área. Então, hoje eu formo consultoras. Eu atendo sim individualmente, mas o meu foco hoje principalmente é formar consultoras. Hoje nós temos alunos em mais de 10 países, Que mulheres em legal. muitos lugares, trabalhando, transformando outras mulheres. E
E hoje nós trabalhamos com um método que é o método tradicional, que é o Ah, método de Alice Parsons, que foi a primeira criadora dos 7 estilos universais. E dentro hum, dos 7 estilos universais, nós temos o estilo casual, que ele é ramificado entre casual natural e o casual esportivo. Nós temos o estilo elegante, que muitas vezes algumas pessoas falam como contemporâneo. Nós temos o estilo tradicional, outras pessoas podem correlacionar com o estilo clássico, que é a mesma coisa, só muda o nome, mas é a mesma coisa. uhum. Estilo romântico, nós temos o estilo dramático urbano e nós temos o estilo sensual, que aí no caso, sempre quando eu vou falar sobre estilo sensual, eu sempre vou pontuar que ali existe uma red flag, né? Tem um sinal vermelho. Por quê? Porque não adianta a gente querer eliminar um estilo sensual. Esse estilo existe, todo mundo sabe que existe. Não adianta eu querer falar assim, ah, agora eu vou eliminar elimina da sua vida o estilo sensual. Nós não podemos eliminar. É a mesma coisa falar assim: olha, existe o computador, elimina da sua vida o computador. Não tem como a gente eliminar algo que já foi criado há décadas, há muito tempo, algo que já é estabelecido entre as pessoas, algo que as pessoas sabem que existe. Nós temos é que parar de querer tirar ou eliminar da vida dos outros algo que cada um tem que ter sua própria autorresponsabilidade de falar assim: Amém. existe, mas eu não tenho. Existe, Amém. mas não cabe para mim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu Aleluia. sempre vou falar nos meus atendimentos. Existe estilo sensual. É isso, isso aqui que comunica. O que você está comunicando? Vamos ver se você tem esse estilo? Porque se você tiver esse estilo, nós precisamos de equilibrar esse estilo. Nós precisamos de não usar essa sensualidade para uma vulgaridade. Porque não tem como falar que a mulher vai tirar o estilo sensual. Às vezes eu até vejo pessoas falando isso, que ela vai tirar o estilo sensual. Nós Exato. mulheres, nós somos sensuais por natureza. Nós temos peito, temos bunda, temos coxa, Temos curvas, temos tá? um batom que você coloca, uma unha vermelha que você pinta, Eu ou também. é sensualidade. Ah, aí que tá. Naturalmente, Como é que a gente naturalmente. Porque ajusta nós isso, somos Jaque? mulheres, nós somos mulheres. Mulher naturalmente tem sensualidade. E Só dá que pra nós transformar a sensualidade em feminilidade? Aí, no caso, o que que nós precisamos de fazer? Nós temos que pegar essa sensualidade e não ser o foco. Porque tem mulheres que têm um estilo sensual e quer cada vez mais ficar Já sensual. investe nisso. Aí Aham. investe nisso. Não, Bota um fala assim, olha, croppedzinho na cinturinha. isso, Ai, vamos lá. Eu entendo que eu sou uma mulher, que eu carrego uma sensualidade dentro de mim tá. pelo meu corpo, mas a minha imagem não vai carregar uma sensualidade que caminha para uma vulgaridade. Porque eu até Tá. fiz um vídeo falando que hoje um dos maiores pecados nosso como mulher é a sensualidade. Porque Meu a Deus. sensualidade, se você não tomar cuidado, ela te carrega para a vulgaridade, que foi o que aconteceu comigo no passado. Eu também. Então, nós precisamos de entender que nós temos o quê? Somos mulheres. Então, o Nós teu sempre estilo, vamos ele ser era atrativas. sensual? Tu Nós sempre. considera o teu estilo era sensual e tu mudou? Ou tu Não, hoje conseguiu? eu não tenho mais. Ou você tem a escolha e você tem a responsabilidade de você Tá. não ter esse estilo no seu guarda-roupa. Mas não é eliminar ele como se ele não existisse. Sim. Entende? É você entender a sua fraqueza. Amém. Ah, olha. Entendeu? É. E a gente Entendeu? vê É que você entender a sua fraqueza, entender que não aham. existe e você fazer a sua própria escolha. Não é Tá. você ficar assim, ai, eu vou fingir que isso daqui não existe. Ai, não, agora. Eu até vi um vídeo, eu Ah, nem, eu nem lembro o que que era, mas. Ah, não, porque agora consultora de imagem tem que eliminar o estilo sensual do não sei o que, do não sei o que lá. Não, não tem que eliminar. A gente não tá aqui pra aham. impor regra em ninguém. A gente É tem que pegar e isso. falar assim: você tem uma fraqueza. Então, É cabe a isso. você Aham. entender a sua fraqueza e você entendeu a sua identidade, você sabe aquilo que você carrega. Lá em Coríntios vai nos ensinar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso Amém. corpo é templo do Espírito Santo, eu sou uma mulher que representa o reino de Deus. A minha identidade está firmada em Cristo Jesus. Eu Amém. preciso disso? Não. Eu não preciso. Então é uma escolha própria. Quando a gente quer impor as coisas, quando a gente quer falar assim, tira isso, tira aquilo. Eu até falei pra você, né? Eu falei, eu não vou colocar um checklist que eu vou falar E assim, ai, eu quero tira não sei o quê. checklist para eu tirar. Tira, Meu, ó, tira isso aqui. nem todo mundo gosta desse tipo de pregação, né, Jaque? Mas tem gente, pra mim, guria, eu curto e grosso, assim, ó, Não, Daniela está fora da casinha. não, Muda, eu muda. sei, isso, vamos falar assim, isso é importante.
Aham. Mas quando uma pessoa não tem sabedoria, ela só vai ouvir você mandando tirar, 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 É, ela vai entender aquilo dali como você tá querendo ditar uma regra. é. É, E nós rebelião precisamos de resolve. entender que nós não convencemos ninguém. Quem convence é o É, Espírito Santo. Não adianta eu falar pra você, Dani, tira isso aqui é. agora do seu guarda-roupa. Tá horrível isso aí. Se Não. você não for convencida, É. você pode tirar. Quando eu tiver, por exemplo, eu tô fazendo uma consultoria com você. Vamos. Tô na sua casa, tô olhando seu guarda-roupa. Você pode tirar enquanto eu estou lá. Mas quando eu virar as costas, você coloca de volta no guarda-roupa. Não sei, Quando- eu confio em ti. Não, mas muitas pessoas, eu não tô Mas falando tu tem que exatamente. estar. Muitas pessoas fazem isso. Tu A tem que estar pessoa ela tem que ter disposta no momento, né? O Espírito Santo ele vai falar no isso. momento em que tu te abriu para aquilo ali. E às vezes a Mas pessoa aí a tem pessoa ela pessoas que está nem sabe. convencida. Ela está É, convencida, ela sabe amém. que ela precisa de mudar. Ela Quando a sabe do seu pessoa ela problema. não sabe, ela ainda está muito na carne, ela está muito ali apegada É às coisas difícil. dela, você vai falar para tirar, ela não vai tirar. É, E a gente não tem domínio sobre como a outra pessoa está ou como ela vai receber. Então verdade. eu sempre vou falar o quê? Primeiro de tudo, o que que nós vamos já entrar no tópico de detox no guarda-roupa, né? Amém. Só Amém. fazendo uma recapitulação bem rapidinha. Primeiro, você tem que saber sua identidade. Sua identidade precisa estar firme em Cristo Jesus, porque você não vai conseguir ser transformada se você não souber quem você é. Você não Amém. vai abrir o seu coração para algo que você não conhece. Então, relacionamento, intimidade com Deus, identidade firmada em Cristo. E aí você vai começar a ter adequação para os ambientes. Por quê? Porque, minha irmã, vamos lá. Você já sabe quem você é em Cristo, você já é uma mulher que está firme na fé, você já sabe tudo isso, mas você ainda não tem sabedoria na hora de se vestir. Então, o que está faltando para você é só mesmo conhecimento para você colocar em prática. E É não isso. é, de fato, a transformação. A transformação você teve, mas você precisa do conhecimento. Quando nós vamos Aham. para entendendo, agora que vocês tiveram essa clareza, o que, que eu posso fazer Isso. a partir de agora, né? É muita coisa, Anotar. gente. Uma consultoria de imagem é muita coisa. Hoje, por exemplo, o meu atendimento de consultoria de imagem estilo, se for online, são 5 encontros. São Nossa, 5 encontros de mais ou menos 2 horas. Dependendo, né? Se a cliente gosta de falar como eu, vai para umas 2 horas e meia. nós vamos para 5. Aí vai 5 horas tranquilamente. Eu vou ter que fazer uma chamada o dia Pegar os inteiro. armários até das crianças, bem, vamos lá. O marido resolver tudo já. Exatamente. Então, é algo que é muito profundo, é algo que realmente precisa são muitos detalhes. Aham. Mas, o que que nós precisamos de entender? Você já sabe quem você é, você sabe quem você serve, você sabe aquilo que. A gente não é boba, e muito menos inocente. Mulher não é inocente. Você Amém. sabe aquilo que agrada a Deus e você sabe aquilo que não agrada a Deus. Nesse vídeo mesmo que eu postei do Esquadrão da Moda, não foi preciso nem assim 5 minutinhos de vídeo. Mas foi 2 minutos. Uma pergunta, ele perguntou: o que você acha que tá errado na roupa? A primeira coisa que ela falou: o comprimento da saia. Aquela Isso. saia não estava ali por acaso, aquela saia estava lá intencionalmente para ir chamar a atenção dos Isso. irmãos da igreja. Entende que você sabe muito bem o que você coloca no seu corpo? Com certeza. Você sabe, a mulher ela é muito inteligente. E a mulher, quando ela quer Instinto. conquistar, ela é ainda mais, ó, intencional. Meu Ela Deus. sabe E a, muito bem. a mulher vê de longe. Vê de A gente tem um longe. olhinho, né? Pode ninguém perceber. A gente sabe. Meu Exatamente. Deus. Então, o que que você É precisa de verdade. entender? Primeiro de tudo, igreja não é lugar de sensualidade. Com certeza. Igreja não é lugar para você ficar preocupada com o seu corpo, com o que você vai sim se vestir bem. Você vai sim entregar o seu melhor para Cristo, porque na hora de pedir você pede o melhor. Mas você vai entregar o melhor para Cristo com modéstia e decência. Amém. Não é o melhor para Cristo querendo Uhum. chamar atenção para o seu corpo. Porque uma vez o meu pastor, ele pegou e falou assim, ele queria mudar. Isso ficou muito. Eu acho que nem ele sabe do tanto que eu já falei sobre isso, mas o quanto que isso, assim, nossa, me tocou profundamente. Quando meu pastor ele queria colocar uma. Não é telão. Essa outra, nós temos. Tem a igreja sede, que é um telão, que é a igreja da parede preta, digamos assim, mesmo sendo a Assembleia de Deus. É uma igreja bem assim, carinha da. Carinha da igreja da parede preta, que realmente chama parede Contemporâneo. preta. É Contemporâneo. contemporânea, né? E tem um telão. Só que a outra, a segunda igreja, é bem
assembleia tradicional, de madeira, com os Uhum. banquinhos, né? Bem ali tradicional. Só que o Aham. pastor queria deixar um pouco mais moderna a igreja. E aí ele queria colocar, não daria para colocar um telão, porque a parede é ripada de madeira. Só um minuto. Alice, cadê o negócio daqui? Pega, meu amor, eu estou fazendo live, tá? É, tá bom, pode ir pra lá. E aí ele falou assim, não, então vamos comprar uma televisão, que a gente pode colocar a televisão ali, só que uma daquelas bem grandonas, e Aham. coloca uma outra ali, eu coloco uma outra ali, e vai ficar não como um telão, mas assim, para poder colocar um título de uma pregação, alguma coisa que passar os anúncios e tudo mais, porque não tinha. Aham. Aí ele pegou e queria uma televisão muito grande, era assim, era uma televisão muito grande, ela era muito cara. Aí eu peguei e falei, gente, isso aqui eu acho que já tá demais. Meu Deus, pra que isso tudo? Era só uma televisão, não precisa disso tudo. E caríssima e não sei o que, nananã. E aí, meu marido falou assim, nossa, eu acho que também tá demais. Porque não tinha como ter aquilo dali, né? E Aham. aí, meu pastor, ele pegou e falou assim, olha, quando eu venho pra igreja e eu vou pedir a Deus, eu peço o melhor pra Deus. Quando eu falo pra Deus que eu Uhum. quero um carro, eu não vou pedir, ai, Senhor, me dá um Fusca, me dá uma Brasília, né? Você vai É. pedir o carro do seu sonho. Eu vou lá, ai, Amém. Senhor, né? Troca de carro, mas me dá um carro bom, pai. Meu sonho é esse aqui, ó. Me dá uma Aham. Escalade, Senhor Jesus, né? Tá ali. A gente vai pedir o É. melhor pra Deus. Por que que na hora de entregar pra Deus, a gente quer sempre entregar de qualquer jeito, entregar o mais simplesinho? É. Entregar o mais humildezinho, que na realidade é o mais baratinho, é o mais feinho, é o mais, né? Não, Deus tá entendendo, é a intenção do meu coração. Amém. E aí ele falou sobre isso, eu falei assim, quanto que isso é verdade, né? Eu não É. peço pra Deus o pior pra minha vida. Quando eu falo pra Deus, Senhor, queria uma casa, queria mudar de casa, queria isso, que aquilo, eu já fico imaginando, nossa, Senhor, queria uma casa com tantos quartos, É nossa, isso. Senhor, não sei o que, nananana. A gente sempre vai pedir o melhor, sempre. E a Mas gente na tem que hora de sonhar, porque os entregar, sonhos de Deus são além do que a gente sonha. e Então, Deus dá vai ainda sonhar além do que a pouco, gente sonha. Deus E aí ainda na vai te hora, dar mais. aí na hora de ir pro culto, não, não, eu vou de qualquer jeito, não, vou assim mesmo, porque, né, senão é vaidade demais, não é não Nem sei a o que, não sei o que boca lá. dura. Vai de qualquer jeito, entrega o É. culto de qualquer jeito, acha que tem que ser feito de qualquer jeito para Deus, Deus me livre. e Deus que lute com aquilo de qualquer jeito, porque assim, é como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus. E Isso não aí é a gente é espírito de Leviatã, levianidade. Fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. de qualquer jeito, exatamente. E a Deus gente não percebe o quanto que uma Deus, raiva ele é da um gente. Deus que nos entregou o melhor. Então, o mínimo que a gente tem que entregar para Deus é o melhor. É o É, melhor na hora de se vestir, é o melhor louvor, é a melhor adoração, é o melhor culto, sempre. é a melhor palavra, é a melhor tudo. Tudo tem que ser o A melhor nossa para melhor Deus. versão. É a nossa melhor versão, é tudo, tem que ser o melhor para Deus. Eu chego no Então, Walmart agora, vou no mercado e aprendi com a Camila Vieira. Eu chego ali e falo assim: cadê a vaga da filha do rei? Eu já chego chegando e acho a minha vaga lá na frente. A gente tem que ser imagem e semelhança. Nós somos filhos de quem? Do rei, do Senhor dos Exércitos. Mas vai sair mal arrumada. Olha, exatamente. Então, assim, existe esses dois pontos, né? O ponto em que a pessoa ela tá ali, acha que não, vou ficar desleixada de qualquer jeito, não, vou subir de qualquer jeito no altar. Não, é, você não vai subir de qualquer jeito no altar, amém. É né? difícil. Nós temos que entender que é, é, não é que o prédio, o espaço da igreja, ele é santo, mas a presença de Deus que está lá é de um Deus Temor do Senhor santo. é o princípio da sabedoria. É Então, se isso. tu quer ter sabedoria como o Mesalel teve lá para criar as roupas sacerdotais, o princípio é temor. E, guria, eu juro pra ti, toda vez que eu vou louvar, no primeiro dia, nem mandaram as músicas, eu disse assim, gente, qual é a paleta? Por quê? Porque eu tenho temor daquilo que eu tô fazendo, porque eu não quero só escolher a vestimenta, eu quero ter certeza, né, convicção, porque o Espírito Santo, ele vai te dar convicção, né, se algo tá certo ou se não tá. Se tu ainda tá com dúvida, com certeza o Espírito Santo não te convenceu ainda, né? Não. Eu sempre brinco que no final do ano eu fui comprar uma roupa pro Natal e eu falei, Deus, eu não sei.
qual é meu estilo, não sei o que fica bem em mim mais, né? Já mudei de 0 para 6, eu nem sei mais o que me cabe, o que eu tenho para usar, o que eu vou botar. E Deus falou para mim no meu coração, não ouvi uma voz audível, mas eu senti no meu coração, te reveste de graça. E, gente, fui lá, achei uma roupa graciosa, com bordados, né? Porque diz que, né, as princesas bordados e tudo, mas eu fiquei tão feliz que eu vi na roupa, bati meu olho, a saia era aberta, assim, e o Galdério, eu falei, sou eu, essa saia sou eu, botar uma bota marrom, meu Deus, com um fio marrom. Então, às vezes, faltou só a gente pedir para Deus, né, Deus, tá ok, né, essa roupa, o Espírito Santo ele vai te dar convicção, ele não vai te deixar no questionamento. Acho que isso é uma coisa importante que para mim está funcionando. Eu posso decorar a casa, já que eu tenho dom de decoração. Eu tenho, assim, sei combinar, gosto de coisas mais. Eu não sei nem. Eu sei que meu estilo ele é mais contemporâneo. Mas para vestimenta era para ser a mesma coisa, né? E ainda fico um pouco insegura. Por quê? Porque é muito mais eu, não é só a casa, não é só o meu lar. Né? Porque o lar ainda tu quer trazer um pouco de paz, tu quer trazer um equilíbrio. E se eu sou criativa, eu acho que o criativo você caberia no quê? No dramático? Não, estilo criativo mesmo. Porque o casual, elegante, tradicional, romântico, E o dramático, sensual. criativo. E o E o criativo. criativo. Ah, tá, eu pensei, gente, Sete. me perdi de novo. Então, putz, estampa. E eu cheguei numa época que eu tava usando só nude. E ficava elegante, ficava bonita, mas eu falei pra a minha cunhada, ela é designer da Cachuelo. Falei, Alice, eu nunca tive que comprar tanto nude. Eu falei, eu tô tentando entender o que me cabe bem, né? E ela, mas você sempre gostou de estampa? E eu falei, gosto. E aí a estampa, eu não sei se tu confirma isso, mas eu acho que a estampa vai mais pro lado criativo, né? Mas. Estampa vai mais pro criativo ou tem o estilo casual natural que usa bastante estampa. Ah, Estampas, muito de coisas de artesanato, muito assim, peças textura. handmade, texturas, isso. Vai Tá. mais pro estilo casual, natural. Então, entender o nosso estilo, saber aquilo que favorece a gente, faz parte da nossa identidade, porque você vai pensar, nossa, eu sou isso, eu sou essa mulher criativa, eu sou uma mulher espontânea. Então você vai alinhando quem você é com essa imagem e adequando essa Uhum. sua imagem para vários ambientes. Porque, por exemplo, você não vai no cinema da mesma forma que você vai num jantar com o seu marido. Exemplo, vou falar assim, no sentido assim. Vamos Sim. pensar que você vai para um lugar mais chique, você não vai da mesma forma que você iria para um cinema, que às vezes você vai de tênis, de É, calça, é mais confortável. Ou você não é, vai para um parque com seus filhos da mesma forma que você vai num culto de domingo na igreja. Né? é, Você vai adequar o ambiente. A é. adequação é necessária para nossa vida. Só que o que nós temos dentro Uau. da consultoria de imagem e estilo? Nós temos os 7 estilos universais e dentro Uhum. de cada um desses estilos tem as características, tem as peças e dentro disso, dentro da metodologia que eu ensino, nós temos o que? A tríade de estilo. Uma mulher, ela nunca tem um só estilo. Ela tem até 3 estilos. No máximo Legal. até 3, porque Se depois Deus senão é vira... Deus, né, gente? Aí, ó. Aí, ó. Imagina nós. Porque senão vira uma salada mista, sabe aquela Amém. coisa que quer falar tudo e não fala nada? Fica aquela Aham. coisa assim demais. Então, no mínimo um estilo base e até 2 estilos para complementar. Ou um estilo base e um complementar, de 2 a 3 estilos. E aí você vai formar o estilo que está alinhado com a sua identidade. E através disso você começa a comprar peças que estão comunicando com essa sua essência, personalidade. E você vai montando os looks de acordo com o ambiente que você vai. Porque se a gente tivesse só um estilo, eu sou só elegante. Ué, mas não tem como você ficar só elegante 24 horas. Você precisa de É, outras peças para complementar, para estar com adequado em outros certeza. ambientes. Então, às vezes a pessoa é casual e elegante, casual e criativa, casual, elegante e criativa. A pessoa, para ser elegante, ela não precisa andar sempre séria. Ela pode ser elegante e usar cores. Né? O maior mito aí da internet é que, nossa, para você ser elegante, você não pode usar cores. Não. Aí é o Uhum. estilo tradicional. A gente tem O que entender essa estilo. coloração também, né? E é outro negócio. Isso. Aí o estilo tradicional é um estilo mais sério, é um estilo que não tem muitas cores, realmente é muito tradicional. Ó, Aí a Nath perguntou se que ela não faz, ela disse que ela não faz ideia do estilo. Tem algum teste que tu possa fazer, assim, alguma coisa que tenha na internet nenhum disponível? teste, nenhum teste de estilo de internet que Não é você fizer certo. vai funcionar.
Não vai. Você precisa de conversar com uma consultora, você tem que expor quem você tem que falar sobre você. É necessário ver as peças que você tem no seu guarda-roupa. É necessário, Uhum. sabe, às vezes assim, fazer teste de estilo é a mesma coisa de você ficar tentando, sabe, no final. Não, sabe por quê? A Uhum. gente se engana. Quantas clientes eu falando assim, sem chegar no guarda-roupa dela. Ai, não, porque eu sou assim, eu acho que eu sou mais elegante, que eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, vai Chega lá dar. no guarda-roupa, meu Deus, é uma pessoa super casual, tem 500 mil calça jeans, jaqueta jeans, tem 500 mil tênis. A pessoa tá assim, precisando de roupa e ela se vê elegante, sabe? É uma distorção de imagem ou é uma É, falta de conhecimento do que é de fato uma imagem elegante. é. Então, assim, não tem como, a pessoa se engana num teste. E muitas Aham. vezes as pessoas fazem testes já, eu quero ser isso, então eu vou colocar respostas para induzir a chegar naquele resultado. Então, quando Uhum. você conversa, fala quem você é, sua rotina, seu estilo de vida, porque não tem como, gente, se você é uma pessoa que trabalha É, em pé, precisa de conforto, ela quer ter um guarda-roupa lotado de salto alto, vai ficar parado. E para mim, roupa parada é dinheiro parado. Porque é. você tá comprando algo para ficar inutilizado ali. Não usou Então, 3 anos? Tu acha que não usou 3 anos já era ou é menos do que isso? oi? Se tu tem um guarda-roupa com mais de 3 anos que nunca foi usado uma peça, tu não vai usar mais, né? Ou Não, é três, isso? 3 anos? Você considera quantos? Porque, gente, de grávida para mãe de criança pequena, para voltar pro business, gurias, tu guarda até quando? Não, olha, eu no máximo eu estabeleço, tipo assim, eu não estabeleço por anos ou por tempo, eu estabeleço por estação, porque aqui a gente sabe que, por exemplo, eu não, ai, tem um ano que eu não uso esse casaco. Poxa, mas só passou um inverno, né? Você só usou naquele inverno, você tá no verão, você não vai usar ele de Não novo. tem diferença. Então, assim, eu não vou, principalmente Estados Unidos. Agora, Brasil é diferente. Brasil a gente vai por um tempo. Mas quando é aqui nos Estados Unidos, eu falo por estação. Passou 2 invernos. Essa peça tá no seu guarda-roupa. Tem 2 invernos. Você não usa em 2 invernos, você dificilmente você vai usar depois. É melhor você ou doar, abençoa a vida de uma pessoa, ou vende, pega o dinheiro, compra outra peça, Eu do que gosto você desse passar ponto. mais 3 invernos sem usar, né? Então eu vou por estação. E então, assim, a gente precisa de entender o nosso estilo, a gente precisa de entender tudo isso. Mas o que eu quero deixar aqui, principalmente para vocês, para as meninas, vamos usar como ter o desafio dessa semana de fazer esse limpa no nosso guarda-roupa. Já que, mas eu não sei o meu estilo, já que, mas eu não sei ainda isso, eu não sei aquilo. Mulher, você não sabe, mas você é cheia do Espírito Santo de Deus e Amém, o glória a Espírito Santo ele Deus. vai te testificar aquilo que agrada a Deus, e aquilo que não agrada. Ah, você tá numa região que é calor, estamos no verão, não sei o que, biquíni. Faz sentido uma mulher cristã ficar usando um biquíni fio dental? Tá lá no meu saco de doação. Pois é. Aí, senão Mas tá usando. vai ser igual o povo que é do mundo confundir É, quem é do. é difícil. Na Não hora é que você falar assim, fácil. não, eu sou crente, vai falar, o quê? Ué, mas tá fácil então virar crente? Eu vou virar crente também, Tu não te vou dá precisar umas buscar de nada. desculpinhas, né? Ah, porque eu gosto da marquinha. Ah, porque eu vou mostrar meu marido. Mas eu vou ficar com a barriga branca. Eu comprei vários maiôs. Olha, a Aline, eu juro. Eu comprei vários maiôs. São maiôs lindos, sabe? Mas eu fico pensando assim, a barriga branca, gente. Não, eu Né? fico toda, eu não me, eu literalmente, não, assim, meu marido que lute com isso, e ele vai lutar a vida inteira, porque eu uso Ah, maiô e eu ainda uso short. não, Então, eu assim, é literalmente gosto da marquinha de short, calça. Eu uso aquelas marquinha. calças soltinhas, mas, tipo, quando tá andando, por exemplo, de lancha e eu ando de wakeboard, né? E tem outras pessoas na lancha. Claro que eu não vou ficar andando para lá e para cá, né? Mas eu vou andar, eu tiro, depois eu vou ficando pegando sol nas minhas pernas. Mas eu não fico caminhando na frente das pessoas, entendeu? Tipo, eu fico sentada. Aí se eu sei que tem que fazer, botar gasolina ou levar o lixo, aí eu já boto minha calça de volta. Mas, né, se tu tá na praia, é difícil, né, Jaque? É difícil. O meu Olha, filho eu já acho me assim, disse, falou do marido eu meu, achava que era difícil. Mas né? sabe por que que é difícil? Ah, Na realidade, assim, não é difícil. Eu achava que eu era difícil ah, quando eu lutava contra aquilo que eu sei que eu precisava de fazer. é. Quando eu tinha Não, Deus é dúvidas e bom. eu ficava lutando na minha cabeça,
Eu falava, ai, mas é difícil. Criava várias desculpas, várias coisas. Por quê? Porque na realidade eu queria que fosse feita a minha vontade. Quando você já tá 100% É. convencida e decidida, você não se importa mais. Lá vai ser jogado no lixo, nem doar eu vou mais. Tudo pra Não, tirar aquele fio, tudo pequenininho, mas não dá mais, gente. não, acabou. Assim, você literalmente, você não se importa. E não é que é querer ditar uma regra de, ah, então todo mundo tem que usar biquíni. Não, eu acho assim, eu acho que Deus, ele vai pedir algo diferente para cada pessoa. Amém, é verdade. Por quê? Porque vai ter pessoas que carregam chamados diferentes e que cada determinado chamado vai exigir um nível maior de renúncia. Então, não Amém. é que aquela pessoa que é cristã, que usa biquíni, vamos falar, não usa um biquíni fio dental, porque aí fio dental também a pessoa já tá pedindo, né? A pessoa já Não, tá não, assim, já tá, realmente, não, né? não tem como. Não Não tem tem. como, não tem como, gente, não tem coerência. Mas vamos falar que ela usa um biquíni comportado, né? Enfim, usa um biquíni. Não é que ela é menos cristã ou menos algo, não, nada Amém. disso. Ela é uma Amém. filha amada, preciosa de Deus, Amém. que ela não se sentiu incomodada ou se, enfim, para ela tá tudo bem. E nós não temos que impor nada, nós não temos que forçar ninguém a nada. Mas quando a pessoa ela tem esse convencimento e ela tem essa escolha, ela só faz, sabe? Ela só faz porque você sente que não é um ser humano te pedindo, é Deus. E quando É. ele vai te tirar algo, Deus ele traz paz. Porque Deus, ele não tira algo da Amém. nossa vida para trazer um peso. Amém. Porque Um fardo leve. você sente normal, né? A pessoa fala assim, nossa, mas você não se sente estranho? Você vai para uma praia, você vai para um clube, você vai para outros lugares e você tá de maiô e short? Eu falo, gente, eu me sinto tão bem, que eu me divirto muito mais do que antes. Porque antes Uhum. eu ficava preocupada, né, de mostrar demais. Não é mostrar demais. Até assim, eu queria estar assim, a Desconfortável. barriga tem que estar retinha, tem que estar não sei o quê, tem que estar não Nem sei o quê. senta direito. Nem senta direito. Hoje eu tô assim, meu Deus, eu me divirto mais, eu aproveito mais, eu vivo mais, eu tô mais confortável. Eu falo, Senhor, por que que você não pediu isso antes? Por que que você não, né, não trouxe isso antes pra mim? Porque assim, literalmente não pra mim. Ah, mas o que que vão falar? Vão te achar vão te achar cafona, vão te não sei o quê. Eu não preciso de aprovação de homens. A gente precisa da maior aprovação, é a aprovação de Deus. Aleluia. É. Ah, mas vai ficar com uma marquinha disso ou daquilo. Não tem problema, assim, eu realmente não ligo pra isso, não ligo mesmo. É uma consequência e, assim, nem meu marido liga pra marquinha de se vai É estar branca isso. de um lado, morena do outro, né? Vida que segue. Vida que segue. Então, assim, vamos fazer esse desafio Bora. de detox no guarda-roupa. Você não sabe as coisas, mas você tem o Espírito Santo de Deus. E ele vai te Amém. testificar aquilo que você precisa de remover do seu guarda-roupa. Se você vê que tem roupas assim que são vulgares, sabe? Mostra decote demais, muito justa. Roupa que você sabe que você comprou naquela intenção de querer provocar, naquela intenção assim que não agrada ao Senhor. Nós precisamos de pensar. Ou às vezes você pode até vestir. Veste ela, olha no Aham. espelho e questiona Deus, sabe? Fala assim, Senhor, isso aqui, eu estou trazendo um bom testemunho? Eu Isso. estou realmente transmitindo a imagem que o Senhor deseja? E Deus vai te testificar, Ele vai te mostrar. E o que for preciso ser tirado, tira com felicidade, paz e tranquilidade do seu coração. Porque lá em Mateus, Jesus diz, né, que o meu jugo é suave. Meu fardo. E o meu fardo é leve. Então, Deus, ele não vai te colocar um peso nessa decisão. Ele vai te libertar. Ele vai Amém. trazer uma libertação. Ele vai trazer, assim, para você uma sensação de liberdade. Então, nós vamos começar fazendo isso. Eu vou mandar lá no grupo, para quem está no grupo Gringas. Quem não está, entra no grupo Gringas. Quem tá aqui no meu perfil e não conhecia o grupo Gringas, já segue aqui o perfil do grupo Gringas também para poder participar. Esse desafio é exclusivo lá do grupo, né, Dani? A gente tem que deixar exclusivo lá do A grupo, que é gente para pode poder. postar um videozinho no Insta, né? Que quem não tá no grupo, né? Porque o grupo é só para expatriados que estão fora do Brasil.
Mas a gente tem outros grupos, Ah, né, que vão estar podendo acessar o Instagram. Então, tu cria um vídeo, a gente posta no Instagram e no WhatsApp. E aí, o pessoal que quer participar, manda o testemunho. Eu posso colocar, né, se a pessoa quiser também ali, o testemunho. Não precisa ser a pessoa vestindo a roupa, né, já que pode ser simplesmente uma foto ali das peças, algo que vai incentivar as pessoas a fazer também. E a querer questionar, se questionar, perguntar qual é a intenção, o que você está. isso. Então, eu acho que é válido, né? Isso, Acho perfeito, legal. perfeito. Esqueci esse detalhe, porque o grupo não dá para quem tá no Brasil, mas o grupo é para quem está aqui. Então, nós vamos fazer esse desafio Aqui no lá. Instagram. Essa semana você vai tirar um dia para você olhar o seu guarda-roupa, tirar o que for necessário tirar. E aí você já prepara uma listinha para você adicionar peças que vão estar alinhado com aquela mulher que você é, sabe? Alinhada com os seus valores, com os seus princípios. Você vai olhar seu guarda-roupa, você vai tirar peças e falar assim: olha, eu estou precisando disso, daquilo. É legal a gente fazer um detox e a gente fazer essa lista de compras. Não que você É tem que legal. comprar tudo agora, mas você precisa de fazer essa lista para você, quando você comprar, você ver, tá aqui, é o que eu preciso. Se tiver fora dessa Uhum. lista, você não precisa, tá? Você não precisa de comprar aquilo, gastar o seu dinheiro com uma coisa desnecessária. Ó, a Casa Porque falou assim, ó, posta no grupo de mulheres cristãs para nós do Eu vou Brasil. postar. Eu acho que ela também tá falando do. Eu não sei. Você conhece? Eu não lembro, porque pra mim tá Casa Por É, Quê. Nath. Não, a gente tem o grupo, né, das mulheres cristãs, que é Brasil geral. A gente tem o Conectados, que é no Rio Grande do Sul. E a gente tem o Gringas Cristãs, que é nos Estados Unidos. Então, a gente posta em três grupos ali em geral, mas, né, curtindo o Insta do Gringas Cristãs e compartilhando o desafio, vai estar concorrendo, né, vai estar sendo sorteado ali a consultoria que tu da coloração e o livro, né, só para Isso. lembrar, Imagem da Mulher Virtuosa, né, que também vai ajudar a pessoa a passar por essa transição, né. Exatamente. Amém. E para quem tá aqui e é do meu grupo Revestidas, eu vou postar também lá no Revestidas que elas podem participar, porque lá tem meninas de Legal. vários países, e aí Certo. muitas Brasil, mas tem meninas de vários países, e aí eu posto lá no Revestidas também. E Quando é só que é para o prazo só, já que vamos estipular? É porque a gente tem o próximo estudo bíblico dos Revestidas Não, de mas Graça. eu não vou colocar o sorteio lá, não, porque é o projeto do Gringas, né? Então eu vou deixar Tá. só para Sim. postar Não, só que é o. quando assim, a gente vai considerar o desafio que as pessoas vão compartilhar. Na Ah, semana, sim. né? Pegar Não, um dia e pode mandar na semana. posta durante a semana e a gente coloca para mandar até quinta-feira, porque aí sexta-feira coloca o Isso, resultado, já coloca a isso. próxima live, que é do Quinta-feira. próximo tema, quinta-feira. E só para poder finalizar, então, vamos fazer esse detox, sabe? Faça uma oração, peça para Deus falar com você, peça para Deus te guiar nessas escolhas, consagre a sua casa. Se tem coisas ali que veio de um passado que não agradava a Deus, se você tem peças, se você tem itens, se você tem colares, se você tem coisas que foram consagradas a outros deuses, Meu consagrados Deus. a qualquer outra coisa, é o momento de você tirar do seu guarda-roupa, tirar Verdade. tudo aquilo que vai contra os princípios do Senhor, tá? Qualquer Tirar problema. tudo aquilo que vai contra os princípios do Senhor. E entender no final disso tudo é o quê? Você não precisa andar desarrumada. E você tem que entender um limite também do que, um ponto que a gente não falou, né? Que é a questão do excesso da vaidade, porque vaidade também é um pecado. Na realidade, ali no livro de Hebreus, a gente entende que tudo é vaidade. Então, Tudo bem? às vezes a pessoa acha que você tá com brinco, um colar, é vaidade, mas na realidade não. Se o seu coração estiver naquilo dali, aquilo se torna uma vaidade. Por isso que tem muitas mulheres, É, por exemplo, que elas fazem um voto de não vou usar acessórios. Ela não usa mais acessórios, porque ela sabe que aquilo é um ponto fraco dela. Por isso que eu falo que eu super é. respeito quem segue usos e costumes, mesmo sabendo que isso não é uma doutrina bíblica, porque somente cada pessoa entende qual é o seu ponto fraco. Às vezes a pessoa ela, às vezes a pessoa ela deixou de usar um brinco porque ela sabe que aquele brinco não é somente um brinco para ela. A pessoa ela deixou de utilizar uma outra peça porque ela sabe que aquilo daí não é somente aquela peça, mas que é um ponto fraco que conduz ela para o pecado de vaidade. É. Então, Deus ele vai ter o seu jeitinho de trabalhar com cada uma de nós. Então, olha aquilo que você tem no seu guarda-roupa, faça uma oração para Deus, deixa, Amém. sabe, coloca um louvor ali naquele dia, Ai, que prepara lindo. todo o ambiente ali para você. Se você puder um dia que você estiver sozinha, Vou tranquila fazer. ali. Se você tem filhos, ó, fala assim, marido, vai cuidar porque agora eu vou arrumar meu guarda-roupa.
Ah, é Faz igual incrível. lá, ó, na Bíblia fala, tranca, fecha a porta do teu quarto, ora, fala com o Senhor, Senhor, esse momento agora não é pra mim, esse momento ele é para ti, pra honrar a ti. Então me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê entendimento e que o Senhor me conduza em cada escolha. Coloque a roupa, deixa a roupa no espelho, pergunta ao Senhor, vai colocando um louvor, vai louvando a Deus. Você vai ver que esse momento vai ser assim um momento maravilhoso. Você vai sair de lá mais leve, você vai sair de lá assim, ó, transformada, porque gente, não tem uma única pessoa na Bíblia que chegou até Jesus com o coração aberto que não saiu de lá transformado. Então, quando a gente está com o coração aberto e disposto, o Senhor faz nova todas as coisas na nossa vida. Amém, amém. Vamos orar para fechar então? Vamos, Senhor, vamos. obrigado por essa palavra. Senhor, obrigado Amém, porque Senhor tu conhece o Jesus. nosso interior. Tu sabe, Senhor, as intenções. Amém. Nós te pedimos que tu sonde, Senhor, o nosso coração, que tu nos revele, Glória a que tu Deus. nos traga discernimento, porque tu disseste que o teu povo, Senhor, perece por falta de entendimento. Então, nos dá essa clareza, Amém, Senhor, Senhor de tudo aquilo que a Jesus. gente tem que tirar, que não nos cabe mais espiritualmente, fisicamente, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que foi parte do nosso passado, que não pode refletir o que a gente vive hoje, que é um relacionamento vivo com o nosso Pai, que é um Pai que nos ama, que nos escolheu para que a gente pudesse testemunhar. Como tu disseste, Senhor, nós somos o sal da terra. E se a gente estiver salgada demais, Senhor, a gente não vai estar dando um bom testemunho. Então, que a gente tenha moderação, que a gente tenha equilíbrio, que a gente tenha discernimento de o que usar, onde usar, Senhor. Que tu saiba, Senhor, nos guiar com todo o amor que tu tens, Senhor. Que tu não deixe com que a gente se ofenda, né, com qualquer coisa que venha do mundo, mas que a gente saiba discernir a tua voz, né? Que tu és manso e humilde de coração e nós sabemos que tu vai nos guiar nesse processo, tu vai transformar o nosso interior e isso vai automaticamente refletir quem nós somos por fora. Então nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens andado conosco nessa caminhada e que tu tá sempre conosco, tu nunca vai nos abandonar. Então que a gente possa ter uma semana abençoada, cheia do espírito de sabedoria, porque tu disse que se nós clamássemos, Senhor, tu iria nos mandar. Para a tua honra, Senhor, sempre, para a tua glória, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Amém? Amém, Amém, gente. amém. Que lindo, já que amei fazer essa live contigo. Um dia a gente vai fazer outra, se Deus quiser, Vamos sim, se né? Deus quiser. Vai ser Beijo, muito bom. meninas. Obrigada, obrigada. Qualquer coisa, quem tá lá no grupo do Gringas, né? Depois pode colocar dúvidas lá. Amém, isso aí. Não, olha aqui. Ficou Maravilhosa, toda linda. a live inteira com a minha camisa, óculos de sol É, aqui. mostra o look aí, mostra o look. Mas é isso aí, gente. Tem que refletir para as próximas gerações. É um legado, né? Com Então isso é importante certeza. também. Se hoje tu não cuida para ti, a gente tem que pensar: como é que vai ser esposa dos meus filhos? Tem que ter um Exatamente. padrão. E se eu sair por aí sem pudor? Eu vou estar traindo isso, Deus me livre. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer o desafio e tá muito bom esse estudo. Então, acompanhem as próximas e estamos lá no grupo, né? Já que o que precisarem. Sim, estamos sim. Né? E qualquer coisa, mandem dúvida lá no grupo que eu vou respondendo também ao longo da semana. Então, tá bom. Obrigadão por Aí eu vou vir. mandar o checklist do detox lá no grupo também. Ai, manda. Mas manda também um videozinho para eu postar lá, para todo mundo estar sabendo. Tá bom, pode deixar. Tá Vou fazer bom? agora. Tá bom. Beijo, Beijo, obrigada, beijo, gente. meninas. Tchau, Fiquem tchau. com Deus.